Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, de Sefira de Beerote, 743. Os filhos de Ramai de Gaba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os Netinins, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Os filhos de Reze, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai. Os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos dos Nefuzins. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Urur. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Assa. Os filhos de Bacos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Zebaim, os filhos de Ami. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, de Tel-Assa, de Querube, de Adã e de Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai,
o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos, e as suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelôs, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E em seguida o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidonios, e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra na casa de Deus, como também os filhos de Enadade, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo. De maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel:
não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e os inquietava, impedindo-os de edificar. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e os companheiros destes, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos, e traduzida na língua aramaica. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Isto é, escreveram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, os babilônios, os susanquitas, isto é, os elamitas, e as demais nações que o grande e afamado Osnapá transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens de além do rio, assim escrevem. Saiba o rei que os judeus que subiram de Tianós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas e saberás que aquela é uma cidade rebelde, e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso é que ela foi destruída. Nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria e no restante do país a oeste do rio, paz. A carta que nos enviastes foi claramente lida na minha presença. E, ordenando eu, buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio, e a eles se pagavam tributos, impostos e pedágio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia.